Cordiais saudações! Esta edição do programa vai abordar a primeira Cimeira de Inovação em África, um mega-evento que teve lugar nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro na Assembleia Nacional, na cidade da Praia. O primeiro encontro da Africa Innovation Summit. O encontro reuniu num único espaço a Assembleia Nacional empreendedores, inovadores, financiadores, decisores políticos e investigadores para participarem num amplo diálogo sobre a inovação em África. A Cimeira é parte integrante de um esforço mais amplo para acelerar o crescimento da inovação em África a nível das políticas públicas e do setor privado. Os principais objetivos são explorar e trocar ideias sobre como promover a inovação em África, mostrar os centros de inovação emergentes no continente, conectar os empresários em redes profissionais e com potenciais investidores. A organização esteve a cargo da IHABA Building Enterprises, uma empresa constituída com capitais cabo-verdianos que, em parceria com o governo de Cabo Verde e com o patrocínio do Banco Africano do Desenvolvimento, pôs em marcha o desafio de trazer a Cabo Verde cerca de 250 personalidades dentro e fora do continente africano, representando vários setores como governo, ministros e outros funcionários de alto nível, PCAs de empresas, incluindo os startups, finanças, parceiros de empresas de capital de risco e capital privado, banqueiros, operadores de capital de mercado, investigação e educação, académicos e pesquisadores, especialistas de política, ciência e tecnologia, individualidades, business angels, pessoas com grande capacidade financeira e inovadores e empreendedores. Trouxemos pessoas do mundo académico, pessoas do mundo do setor privado e setor público, e as pessoas estão a descobrir uns outros, e eu penso que com isto vamos permitir atingir este objetivo que tínhamos, digamos, de criar uma rede realmente de pessoas que em África pensam ao desenvolvimento de inovação como elemento essencial do desenvolvimento. Como é que estavam organizados os trabalhos durante esta cimeira? Bom, organizamos por blocos, portanto, ontem tivemos o bloco mais geral, digamos, a África e a transformação através de inovação. Hoje temos dois blocos, que é o bloco Educação e Inovação, Empreendedorismo e Inovação. E temos também hoje uma sessão com os presidentes, portanto, para dar opinião, digamos, como é que a liderança africana pode contribuir à inovação. E o dia da manhã vai ser consagrado a financiamento e inovação, quais são os instrumentos que se pode utilizar, porque não há inovação também sem financiamento, e sabemos que os financiamentos tradicionais não respondem ao que o inovador precisa, portanto vamos ter de discutir se há novas formas de financiamento. Vamos aproveitar para lançar também duas ideias de fundos de investimento para a inovação, porque aí já está identificado que os sistemas tradicionais dos bancos não correspondem ao financiamento dos inovadores, porque o risco financeiro é muito grande, e sobretudo a questão de garantias que os startups não podem dar para poder ter acesso aos bancos tradicionais. Também os aspirantes a inovadores e empreendedores tiveram a possibilidade de compartilhar ideias, aprender como mobilizar financiamento e como lançar os seus projetos no mercado. Igualmente, foi realizado um conjunto de atividades pré-cimeira para apoiar e enriquecer o diálogo, assim como ampliar o envolvimento entre todos os participantes. Está a nascer aqui uma parceria muito forte, um consórcio muito forte, que estou convencido que vai ter uma história muito interessante, vai ser muito útil para Cabo Verde e para o nós em especial e para a ORI. É um exemplo que nós estamos a querer dar com muita força. Acho que outras realizações, outros eventos como esses terão lugar para, digamos, que a África consiga mostrar-se assim ao mundo que é possível, é capaz e estar à altura dos grandes desafios que se impõem nos tempos de hoje. Behind technology, you have people and you have skills. And I also found in Cape Verde that very skilled people that can develop and innovate
and develop the tools that we need for Africa. Nosy has some of them, we have some of them, and I think we're going to share our knowledge and to build Africa. So the objective of the African University of Science and Technology is to train a critical mass of world-class scientists and engineers that can truly engineer the development of Africa. A Nigéria falou sobre a indústria criativa, o Nollywood, falou das tecnologias de informação e comunicação, falou do setor dos transportes, um conjunto de setores que eles têm como setores importantes. Luxemburgo falou sobre o sistema financeiro, sobre a biotecnologia, sobre a indústria do aço, portanto a inovação no setor da indústria pesada. Portanto, cada um trouxe aqui experiências interessantes que acho que saímos daqui com um conhecimento maior daquilo que passa no movimento global de inovação. E acredito que Cabo Verde tem muito a ganhar e vai ganhar muito com este summit a acontecer aqui na praia. Quand vous prenez un jeune artiste capverdien qui chante dans un bistrot, bon, il ne se donne pas beaucoup d'avenir. Mais quand quelques jours après, il apprend que Evora est devenu une vedette mondiale, alors il se dit, tiens, moi aussi je peux faire. Et généralement, les questions d'invention et d'innovation, c'est parce qu'on se dit, tiens, moi aussi je peux faire. Uma parte essencial desta primeira edição da Africa Innovation Summit é um grande projeto de pesquisa académica, realizado antes do evento com base na seleção de casos de estudo sobre vários centros de inovação na África de hoje. Dans des panels que nous avons ici, j'ai présenté la stratégie africaine sur la science et la technologie, dans laquelle j'ai montré qu'il y a nécessité d'avoir d'abord ce qu'on appelle une masse critique. Parce que quand vous avez, dans les autres pays, quand vous avez 4000 ingénieurs pour 1 million d'habitants, et qu'en Afrique, le ratio doit être inférieur à 100. Ça signifie qu'on n'a pas atteint la masse critique pour le faire. Bon, il y a aussi des conditions, il y a aussi certainement des conditions d'infrastructure, mais le plus important dans ce genre de débat, c'est de montrer d'abord qu'il y a un complexe qu'il faut dépasser. Et pour dépasser ce complexe-là, pour dire que nous sommes capables d'inventer, nous sommes capables d'innover. I'm encouraged by what I see here. You know, when I look around in terms of the environment, in terms of the attitude, I see the elements of success. Now, what I think we need to now do is to make sure that we don't lose the moment. We have to bring those pieces together, and then we have to really organize in a way that allows us not only to affect the adults, but to diffuse this attitude down through the schools to the young children that really represent the future of Cape Verde and the future of Africa. Normalmente pensamos muito na ideia de como educar para ter inovadores, não é? Num mundo em que muda demasiadamente rápido, como fazer com que as pessoas, durante a aprendizagem, aprendam as atitudes e as competências de inovação, de empreendedorismo, de resiliência. Mas também há a via contrária, que é termos que inovar para educarmos melhor. E isso foi o objeto da minha reflexão, a ver como modernizar as nossas escolas, como modernizar a nossa comunidade académica, e introduzindo inovações que possam rentabilizar, racionalizar, qualificar, dar sustentabilidade ao sistema educativo. E disse que a experiência cabo-verdiana tem estado a tentar introduzir inovações importantes, desde logo com base nas TIC, citei alguns exemplos, mas também outras inovações de caráter mais institucional. Okay, so far we have graduated 250 masters and PhD students. It's about 253. And if you look at those numbers, over half of them are already teaching at African universities, and then about 1/4 of them are working in industry, all the way from Senegal down to Cameroon, down to Congo Brazzaville. So it's beginning to spread. We even have people in Malawi, in Ethiopia, in Tanzania that have been trained. We've trained people from 19 African countries, and our goal is to train, hopefully over time, people from 54 African countries. How is possible for Cape Verdean students to get in the university with a scholarship? You know, all the student has to do is to apply. And if the student
has the right academic qualifications, we will give that student a scholarship, full scholarship. We're training people for Liberia, for Sierra Leone, and there's no reason why we couldn't do the same for Cape Verde as well. No final, serão produzidas recomendações para os vários participantes sobre como conceber e acelerar a inovação no continente. Além disso, a IRABA irá aproveitar a oportunidade para lançar o Fundo Speed Africa. O fundo será inicialmente orientado para a fase inicial de startups, para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas que operam na área do conhecimento, tecnologia no continente. Ou seja, as empresas que poderão estar a usar tecnologias ou soluções baseadas no conhecimento para enfrentarem os desafios atuais da África. Isto irá abranger ambas as inovações sociais e tecnológicas. O Fundo Speed Africa será de cerca de 10 milhões de dólares. Mas as oportunidades e os fundos aos quais se pode recorrer não terminam por aqui. Fomos falar com o diretor do projeto Startup Africa Fund, a Quick Starter africana, o nigeriano Abdulrahman Muyibi. So we look at people with great new ideas and we go through it, our criteria, which is very basic. We look at the viability, the localization, and whether they are going to make money in terms of revenue. So yeah, so the objective is basically to help startups begin. And how much money is possible to apply for? Well, 20 to 25,000, like I said earlier. How is possible to a Cape Verdean enterprise to apply for this fund? Send me an email, help, HELP, @startupafricafund.com. So basically send me an email with a pitch deck. I'll look into it. If it means flying down to go through it, sure. I'm actually looking for deals right now. Yeah. No problem. It's so easy like that. Yeah, it's so easy. I'll just go through. If I like it, send me an email with what you're trying to do, the basically revenue model, how far you've gone to, and if I like it, I'll fly down. Yeah, it's as simple as that. A cimeira aconteceu num momento em que, de facto, a África está a dar sinais claros de mudança. O continente tem alcançado um progresso significativo em várias áreas, desde o social, político ao económico. The story about Africa now has changed from being a continent where everybody just gave money and donated to a continent which is now one of the fastest growing private jet markets. The companies are making a lot of money, whether you're a beer brewing company or a mobile phone company, making a lot of profit off of this continent. What's needed to change? Is it a question of mentality or anything like this? It's partly a question of mentality, but I think it's also largely a question of what it is that we decide are our priorities as Africans. And most fundamentally, it's a question of leadership. I think if you look across the continent and you look at the leadership of presidents such as, or of the governments such as here in the Cape Verde, and the great strides that they're making for the people of Cape Verde, or even where in Ethiopia or in Rwanda, it makes a big difference to the growth rates, it makes a big difference to the quality of life of the people who live there. So, but where leadership is bad, you can take a situation which is promising, like Zimbabwe, and kill an economy. And kill the spirit of a people, such that they leave the country and they go and make other countries better off, such as South Africa and Botswana and as far away as... Paz no meu país depende do meu comportamento em relação ao resto para criar a paz, digamos. Eu não posso ser líder de um país e criar divisões que levam, digamos, à instabilidade, como estamos a ver. A apropriação do poder, por exemplo, não pode continuar. O poder tem de ser partilhado, toda a gente tem direito também, mas dentro de um quadro do Estado de Direito, também que é importante, porque tem que ter regras, estamos juntos, cada um é livre, mas tem quadro do Estado de Direito, é que neste Estado de Direito que temos das balizas do Estado de Direito que temos de funcionar. Se conseguimos isto, eu acho que a criatividade humana é extraordinária. Há muita gente com capacidade de produção grande e que podemos efetivamente utilizar para o desenvolvimento. E eu costumo dizer que o que falta às pessoas, aos líderes africanos, é gostar do seu país. A África está a mudar. Na última década, o continente tem alcançado progressos significativos em várias áreas, nomeadamente social, económica e política. A paz está em marcha.
O crescimento tem sido forte e variáveis macroeconómicas têm tido grandes melhorias, apesar das difíceis circunstâncias globais. No entanto, a realidade é que poucos países africanos podem hoje afirmar terem conseguido transformar com sucesso as suas economias. Dans quel domaine l'Afrique a besoin d'innover? L'Afrique a besoin d'innover dans tous les domaines de la vie, dans le domaine économique. Vous savez, nous on le présente en termes de innovons pour sortir de la pauvreté, d'abord. Mais sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement pour manger, mais ça peut être aussi pour exporter, pour faire des produits et aller, pourquoi pas, à la conquête du monde. Nous avons placé notre intervention, par exemple, dans le cadre de la vision. Et d'ailleurs, ce que le président Fonseca a insisté sur la question de la vision 2063, dans lequel l'Afrique veut jouer un rôle important dans le concert des nations. En ce moment-là, il faut innover sur tous les domaines. Et je pense que l'Afrique est capable d'innover sur tous les domaines. Two areas in my one is easy, one is very hard. The easy one is infrastructure. We got to make this continent, which is a very large geography, much better connected, most of all to itself. Coming to Cape Verde from Tanzania took me a flight to Dubai and Morocco to come to Praia. That is too expensive a way to connect this continent. So if we have roads, rail, ports, gas pipelines, electricity lines that are connecting the continent, I think it'll have an enormous boost to the economic development of the people. It just connects them to a much more dynamic and formalized economy. The second one, the hard one, is we need to educate, we need to build up the skills and talents of our population, especially our young people. Too many of us are being wasted